Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um Cachaçinha com Alho, diretamente aqui do Rincão dos Lauter para o Mundo, com a Geisiane Garcias, meu dulce amor, e com a Ana Carolina hoje, né? E vamos falar um pouco sobre a vida, sobre o carnaval, sobre a política. Como eu já falei várias vezes, como eu não sou jornalista, né? A gente está cuidando de um bolo agora aqui, que ela está fazendo, então ela saiu da minha frente aqui, já me deixou angustiado. Chega a cair o telefone, eu tenho que parar a live. Mas, enfim. Então a pauta é mais ou menos o que está no Facebook, mas o que as pessoas comentam aí. E começo explicando a camiseta. Aqui o Dedé até pediu para mim falar sobre o futebol e disse para mim não sair elogiando o Coloradinho. De fato, tá difícil elogiar muito o Coloradinho, mas a ideia aqui de falar de futebol aqui é mais numa questão histórica, cultural e do quanto o futebol é importante para o país e foi importante para as classes trabalhadoras, inclusive, né? Na sua formação, na luta diária. E hoje eu trago a camiseta do Santa Cruz de Recife, né? Lá do Nordeste, que faz um grande clássico, o clássico das multidões com o Sport Recife, que é mais conhecido aqui no sul do Brasil, porque disputa o Campeonato Brasileiro. O Santa até foi campeão nacional, mas pela Série C, né? Mas tem uma torcida enorme no Nordeste todo, em especial em Pernambuco. Nasceu no bairro Boa Vista, próximo ao pátio da igreja de Santa Cruz, por isso o nome. Nasceu de meninos, né, jogando futebol. Então, pro Dedé que gosta disso e tem essa visão de que o esporte é o que a gente pratica, não é só o que a gente assiste, a gente acaba tratando o entretenimento como se fosse esporte, né? A gente assiste esporte, né? A gente precisa praticar esporte, as pessoas precisam praticar esporte e o esporte de uma maneira lúdica, né? Que é o que faz bem para as pessoas. Meu amigo Joel França, obrigado pela participação. Sônia França, de Farias, Dalva Arcari. Todos bem-vindos aí nessa segunda-feira de carnaval. Bom, um assunto sugerido por um amigo foi justamente a falta de carnaval em Soledade, por exemplo, né? Depois nós vamos falar da questão do Cid Gomes, vou linkar com o que o Silvio me perguntou, e tantas outras coisas aí. O Lúcio Brusman, lá do Tiogo, um grande abraço. Né? O Myron daqui a um pouco vai comentar alguma coisa, né, Myron? Já dei uma provocada nele ali. Enfim, Soledade não ter carnaval acho que está um pouco dentro da lógica do que infelizmente está acontecendo em Soledade, que as pessoas demandam um pouco. Há um tempo atrás eles se colocava a culpa pelo menos no governo local de não ter carnaval. Eu não sei se dá para culpar o governo atual, o prefeito, as secretarias, enfim, o governo de não ter carnaval. Não, não sei, sinceramente não sei. Acho que seria exagero, até um certo exagero. Mas o fato é que Soledade não demanda as coisas, nem se queixar disso se queixa, me parece, né? Os jovens saindo, correndo riscos, está na estrada. Quem pode vai para a praia, quem não pode fica em casa. E esse vigor juvenil ele vai para algum lugar, gente. Ele vai para algum lugar. E se ele não vai para coisa boa, que é pular e se divertir, ele pode ir para outros lugares, né? Ele não desaparece porque não tem atração, né? Então a gente precisa construir e incentivar a juventude, principalmente a juventude, né? Os mais velhos também, a participarem. Então eu acho que entra nessa lógica que eu falei sobre Soledade, já que não demanda políticas públicas em nenhuma área. Pelo menos eu não vejo isso, eu não vejo um clamor por políticas de esporte, de cultura, de lazer, de trabalho e de renda, que é o que mais importa, inclusive. Se a gente tiver trabalho e renda, daí a gente vai no carnaval onde quiser, fica mais fácil de ir, pelo menos, né? Seria o ideal a gente ainda assim confraternizar com os mais próximos, né? Com aqueles da nossa cidade, né, Volney Jost? Isso é uma questão, inclusive, de saúde física, psíquica, mental, etc, né? Mas o episódio da semana, a gente, é a questão do Cid Gomes no Ceará. Eu desde já digo que eu sou solidário ao Cid Gomes e ao PDT e ao Ciro Gomes, etc, no episódio. Muita gente do PT e da esquerda não é. O pessoal tá com uma postura maluca de apoiar miliciano. Acho que a fala do Ciro Gomes na quinta-feira da manhã foi a mais sensata. O episódio foi na quarta. Foi a mais sensata dele dos últimos
toda a vida dele, mais ou menos, né? Porque ele falou o seguinte: o movimento começou de forma correta, reivindicando melhorias para os policiais militares, o que é justo e coerente, que toda a esquerda sempre apoiou, né? Mas virou um problema, virou miliciano, né? Virou as pessoas refém de um motim, né? Com perfil fascista, organizado por um vereador de Solidariedade, mas que é do Solidariedade, mas que é bolsonarista, com inclusive deputados bolsonaristas do Rio de Janeiro e o filho do presidente indo lá, né, prestar apoio, o que deixou muito claro com quem essa milícia tá sintonizada, né? E aí nós da esquerda, na minha modesta opinião, a gente tem que apoiar a democracia, né? O Cid Gomes fez um fato lá com a reta escavadeira. Houve gente no PT que eu vi, por exemplo, dizer que isso foi uma atitude machista, porque exacerba o perfil machista e tal. Não sei se fosse uma mulher em cima da reta escavadeira, se fosse a Jandira Fegali. Não sei, a gente tem que fazer um debate mais profundo. Eu não sei como dialogar e se é possível dialogar com fascista. Não sei. Eu aprendi a dialogar na democracia. Inclusive fiz direito estudando o Estado Democrático de Direito. Então eu tenho dificuldade para lutar em outras situações, né, Mairo? Mairo disse que está chegando no Ceará dia 3. E bom, presta atenção, converse com várias pessoas, né, Mairo? Porque mesmo lá vai ter várias sensibilidades, né? Mas é interessante a gente ir e ver a fundo quem está e o que está por trás de cada uma das ações. Agora eu não sei, sinceramente. E aí, entre os milicianos e o Cid Gomes e o Ciro Gomes, eu tô com o Cid e com o Ciro. Se o Cid e o Ciro não estão conosco quando deveriam estar, se o Ciro foi para Paris quando não deveria ter ido no segundo turno da eleição, o problema é dele, né? Ele que se explique com a história. Agora, eu acho que nós não dá para virar as costas e achar, porque essa milícia é toda organizada, gente. Se nós tivemos 64 um movimento por dentro dos quartéis, hoje nós temos por dentro das polícias militares, e nós não podemos fechar os olhos para isso. O que acontece no Ceará não é um caso isolado e nós temos que prestar muita atenção nisso, tá? Agora, se esse é o caminho, se é fazer um enfrentamento como fez o Cid, eu não sei. Sinceramente, não sei. Se é fazer como o Lula faz, o Lula foi denunciado pelo Moro, pela Lei de Segurança Nacional, que é uma aberração jurídica. E não adianta ele me dizer agora que não colou, me dizer que não, porque ele escreveu, ele botou Lei 7.170, e a Lei de Segurança Nacional, por o Lula ter chamado o Bolsonaro de miliciano, uma coisa que o Bolsonaro não nega e inclusive se gaba. O Bolsonaro não nega que é miliciano, tirou foto com o Adriano, chama o Adriano, esse que mataram lá na Bahia, né, de capitão, tá? Ele se gaba dessa relação com a milícia, né? Eles homenagearam a milícia. A mulher do Adriano, creio que a sogra, acho que tinham cargos no gabinete dos filhos dele. Então não é possível a gente se fazer de tongo, né? Eles aprovam isso. E pior, para essa classe média brasileira, se a gente explicar o que é milícia, é capaz deles gostarem. Eu evito de explicar. Mas eu vou explicar hoje, porque hoje eu estou meio nervoso, né? A milícia são, não raro, agentes do Estado que são pagos para prestar segurança pública. Eles se apropriam dessa segurança e passam a prestar segurança privada, cobrando das populações que lhes paguem dinheiro, tá? É uma privatização da segurança pública, uma apropriação do Estado por parcela significativa da população que dá segurança a uma parcela que paga. Por isso essa parcela que paga é a favor da milícia. Paga para matar quem? Preto, pobre, favelado, pobres em geral. Isso é milícia. Ele não é por fora do Estado, ele dentro do Estado se apropria do Estado, tá? E gera segurança privada para uma parte do Estado. Boa parte da população, infelizmente, concorda com isso. Não quer saber de segurança pública, não quer saber de segurança para os outros. Quer saber dos pobres não chegarem perto dos seus condomínios. E é por isso que o turista vai no Rio de Janeiro, em alguns locais, e não vê pobre, não vê problema nenhum de segurança.
Então eu tenho dificuldade de explicar isso, porque se eu explicar é capaz das pessoas concordarem, é capaz da classe média aí no centro das nossas cidades também achar, mas olha, era bom o pessoal dos bairros não vir aqui mesmo, né? A não ser aqueles que compram alguma coisa. Né, Felipe? Então é realmente complicado. A gente precisa de segurança pública, de policial militar valorizado e sabendo a sua função e dialogando democraticamente com a sociedade para melhorar suas condições de vida e melhorar as condições de vida da população. Tá? Tem também o destaque aí da questão do Bernie Sanders na política americana, que é fundamental a gente derrotar o Trump. Tá? Precisa de um candidato com um perfil muito forte e o Bernie Sanders tem isso. E outro assunto da semana, né, é a questão do carnaval, obviamente. E o carnaval entra o desfile da Mangueira. O desfile da Mangueira não causaria grande impacto há 10, 15 anos atrás, creio eu, na minha talvez ignorância. Porque eu fiz catequese, primeira comunhão, não, como é que chama? Antes da primeira comunhão, Geice. Perseverança, primeira comunhão, depois fui catequista, né? E sempre vi que Jesus veio de Nazaré, que era a aldeia mais pobre no entorno de Jerusalém, e que era de uma família muito pobre, que inclusive nasceu numa estrebaria. Deve ter ouvido falar disso. E que ele se tornou um agente político quando ele invadiu o templo e expulsou os fariseus do templo que estavam usando o templo indevidamente. Então Jesus, indiscutivelmente, era pobre, né, e marginalizado. Ou seja, ele estava à margem do poder. Quando ele entra no poder que é Jerusalém, montado num burrinho se dizendo rei dos judeus, ele é condenado à morte. Ele é perseguido e assassinado, né, Ana Cristina? Então é isso que aconteceu. Se alguém consegue ver Jesus de outra forma, que não seja pobre, marginalizado, né, incorporando várias lutas, inclusive das mulheres, porque ele vai e fala com as mulheres numa época que não se podia falar com as mulheres. Tem o Evangelho de Marta e Maria, quem duvidar de mim vai ter que estudar um pouco, vai ter que ir na Bíblia, vai ter que ir na fonte. Tá? Vai lá e lê o Evangelho de Marta e Maria. Numa época em que as mulheres eram intocáveis, ou seja, que não era para chegar perto delas, ele foi falar com as mulheres. Pelo menos é o Jesus do Evangelho. Né? É isso. Né? Então nós temos que. E a Mangueira trouxe isso, né, de um Jesus negro, inclusive é fato isso histórico, naquela região até hoje as pessoas são de tez morena, vamos dizer assim, né? Eles não são aquela cara de Jesus europeu, né? De olho azul e blá, branco, muito branco, cabeludo e tal. É uma ideia europeia de Jesus. Eu sinto muito ter que te dizer isso, tá? Mas é isso, né? A gente não vê um árabe, um muçulmano, alguém daquela região da Judéia, né? Um judeu, por exemplo. Jesus era judeu, creio, mas é isso, tá? Então eu fico contente de ver a Mangueira fazendo isso, o Carnaval explorando isso, né? Nós tivemos outra, eu acho triste, gente, mas no Carnaval na Alemanha, tá? Tem um banner contra o Bolsonaro, ele é representado pela motosserra e pela destruição da natureza e da vida, e ele como um assassino. É assim que o mundo está vendo. E isso é para além da direita e da esquerda, gente. Porque eu só acredito que é possível, dentro do Estado Democrático de Direito, uma direita liberal. E isso aí não é uma direita liberal. Isso é uma gente que não respeita, que é autoritária, enfim, que não dá pra gente conviver no ambiente democrático, porque eles não são democráticos. Eu volto ao Cid Gomes e Lula. O Lula vai responder ao Sérgio Moro com a lei. O Cid Gomes pega uma patrola. Eu não sei qual é a solução. Eu sei que não dá pra ficar quieto, tem que lutar. O Lula luta com uma dignidade absurda. E ele é considerado um perigo para a segurança nacional quando ele fala. E fala uma coisa que todo mundo sabe, que o Bolsonaro apoia miliciano. Né? O Cid Gomes vai e enfrenta uma milícia num motim com uma reta escavadeira. Eu não sei, ele quis fazer um gesto político, é óbvio. Né? E fez o gesto político. Né? E fez. Se isso é suficiente para a gente sensibilizar a sociedade e dizer, ó, para, não dá para aguentar isso, eu não sei.
Mas eu também sei que a gente só pedir voto, apresentar bons programas eleitorais, né, fazer o debate político também não tem sido suficiente, né? Então eu não sei como é que a gente vai lidar com isso. Respondendo a pergunta, a grande pergunta do Silvio ali, que eu acho que é a grande pergunta da esquerda, só que eu não sei responder. Né? Eu só sei fazer isso que eu estou fazendo aqui. Falar, interpretar, mostrar alguma coisa do que eu penso, né? Por exemplo, para a classe média, que apoiou maciçamente hoje eu estou para falar da igreja, né? Maciçamente o Bolsonaro, eu tenho uma notícia interessante. Tom Mauro Morelli falou o seguinte: a classe média embarcou no trem errado. Sabe o que ele quis dizer? A classe média acreditou que o Bolsonaro ia reajustar a tabela do imposto de renda para 4.770. Ele prometeu isso na eleição, gente. 4.770. Até quem acha que até 4.770 não pagaria imposto de renda no governo Bolsonaro. Sabe o que ele fez? Não reajustou a tabela do imposto de renda. Continuou 1.903. Então a classe média está indo para baixo porque ela está diminuindo o seu poder de compra. O dólar está a 4,40 e a gasolina está quase 5 conto. Nós estamos fabricando pobres no Brasil. Está aumentando a miséria, aumentando a distância, aumentando a desigualdade. E o país é bom para quem já tinha dinheiro e é ruim para a classe média pobre. E classe média pro Brasil, abençoadinho, tu que ganha 3, 4 mil por mês, tu é pobre, cara. Eu tenho que te avisar disso, porque às vezes tu pensa que não é, porque tu olha para trás e tem um monte de gente pior que tu. Tudo bem, mas tu é pobre. Tu é pobre. Qualquer marolinha na economia, tu é pobre. Entendeu? A tua vida desanda. Tá? Os ricos, os grandes, tu nem vê, cara. Se tu não tem um helicóptero para ir no final da tarde para Jurerê, Santa Catarina e descansar, tomar teu traguinho numa boa, tu é pobre. Lamento. É isso. Os ricos do país, no final da tarde, eles pegam o helicóptero do centro de São Paulo e vão para Jurerê Internacional. Se tu não pode fazer isso, tu é quase que nem eu. Tá? Quase que nem eu. Então, Dom Mauro Morelli falou isso, né, que é outro bispo que o Dom Mauro Morelli foi um bispo importante na construção do Fome Zero, por exemplo, muito antes do Fome Zero existir. Tá? É gente que está na luta pela dignidade humana, pela boa alimentação do povo brasileiro. Se alimentar não é só se alimentar, não é só comer, gente, é comer com qualidade, tá? Há muito tempo, né? Do Conselho de Segurança Alimentar do país, ele lutou muitos e muitos anos. E ele falou isso essa semana: olha, a classe média entrou num barco furado, né? Entrou no trem errado, ele disse, foi essa a expressão dele, tá? A gasolina tá 4,72 em alguns lugares do país, tá, gente? Então, e o que significa isso? Quando tu tem um não aumento do salário mínimo, um PIB perto de zero, tá? Um país que não evolui, mesmo com aliás, o Maia falou essa semana, né? Que o povo pagou a reforma da Previdência. Tá pagando e vai pagar. E eu quero ver quando esse povo chegar aos 65 anos, com um salário de miséria, um salário mínimo lá embaixo, e se aposentar não tem dinheiro pro remédio, tá? E que na reforma, segundo ele, na reforma tributária, então, o empresariado brasileiro, os ricos do país, né, que nem os empresários não quer dizer que sejam ricos, né? Volta aquele meu raciocínio antes. Não tem helicóptero para Jurerê, mas os grandes empresários, que é o que pressionam o governo, os grandes bancos, eles têm, tá? Essa gente aí teria que colaborar na reforma tributária. Vocês acham que vai ter essa colaboração? O povo pagou a reforma trabalhista e pagou a reforma da Previdência. E vai pagar, vai continuar pagando por anos e anos e anos. E eles não vão pagar a reforma nenhuma, gente. Nenhuma. Porque eles só atendem o povo quando o povo luta e luta com vontade e de forma organizada. Seja da forma que for, mas da forma organizada, consciente. Tá? Então, infelizmente, não há sinais de melhoras para a vida do povo brasileiro no próximo período. Essa é a grande marca. Geisiane Garcia. O Myron tá falando, primeiro de tudo, que presidente não tem o poder que a população acha que tem. Muito mais importante que presidente é o Congresso. É verdade, a gente deveria melhorar o Congresso e é também verdade do ponto de vista de quem não controlou o Congresso sofreu impeachment, saiu do governo, né?
Isso é uma verdade. Se nós pegar, quando a Dilma dizia lá, a regra no Brasil é o golpe, a exceção é a democracia, ela estava falando a verdade, né? Nós tivemos golpe contra o Juscelino Kubitschek, que não queriam deixar assumir, tivemos um contra-golpe para assumir, né? Nós tivemos golpe contra a Dilma, nós tivemos... quem não teve domínio do Congresso, não governou. Agora, nosso Congresso é o que é, né? A gente não vai poder esperar uma reforma política desse Congresso. Acusam o PT, por exemplo, de não ter feito a reforma política. Como fazer? O PT sempre governou com esse Congresso. O PT teve 80 deputados, que é 20 a mais do que tem, 26 a mais do que tem hoje. Como é que é fazer? São 500 e poucos deputados, né? É difícil. Agora, é melhor conviver na democracia do que num sistema, né, autoritário, que é o que está apontando hoje, gente. Esse botando general e general em tudo que é órgão, há uma apropriação do Estado com vista a uma democracia. Não é só eu que estou vendo isso, muita gente está vendo isso. E aí tentando desgastar o Congresso. O Congresso é o que é. É o retrato, como diria o grande Rui Ortiz, vereador em Soledade por vários mandatos e prefeitos, é o espelho da sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade é aquele retrato ali. Isso é preocupante, isso é também um pouco nos desmotiva, mas é isso, né? Eu também não sei como sair dessa, Mário. Também não sei como sair dessa. Porque hoje a resposta é perigosa. Eles podem vir para um sistema autoritário. Mais autoritário do que está, porque hoje eles têm a maioria no Congresso. Eles têm a maioria de direita, de extrema direita e de centro. De centro que na verdade acaba sendo de direita, né? Porque eles compram, porque fica ali, né? Não tem proposta e vai com quem dá mais. Quem pode dar as cartas hoje, quem está no governo. Tem um grande braço desse governo judiciário, que partiu do judiciário. Esse governo existe por conta da Lava Jato. Esse governo foi articulado, pensado, e o projeto Moro não é STF. O projeto Moro é presidência da República, gente. Por isso que vai começar a brigar ele e o Bolsonaro. Talvez eles não tenham acordo nisso, mas o Moro e sua equipe sabem o que estão lenhando. Essa questão nunca foi jurídica, essa questão é política. Algo mais? Rose, e quem não tem um emprego? Quem não tem emprego tem que lutar, né, Rose? E tá cada vez mais difícil, né, para conseguir. Tá muito difícil. Houve uma promessa de que se passasse a reforma trabalhista, geraria-se milhões de empregos. E aí uma parte considerável da sociedade apoiou, achou que era isso mesmo, né? Que os trabalhadores estavam ganhando muito e blá. Aí não se gerou esses empregos. Aí disseram, não, vamos fazer uma reforma previdenciária, porque o povo brasileiro se aposenta muito cedo, e blá, e blá, e blá, e blá, toda aquela história. Aprovaram a reforma da Previdência sem maiores problemas. E os empregos não vieram. O Eduardo Moreira faz uma síntese muito boa disso aí. Eles ficam chantageando, né? Tira os direitos trabalhistas, tira os direitos previdenciários e nós vamos investir. E eles não investem nunca. E aí, passado isso, eles vão pedir mais alguma coisa, passado isso, eles não investem, eles pedem para o Estado investir. E aí quem tem que fazer estradas e blá e blá é o Estado de novo. Essa gente nunca joga para perder, gente. Vocês acham que os caras vão fazer uma estrada grande, importante para perder? Não, o Estado não tem que ganhar, tem que fazer estrada para as pessoas passarem, para a produção passar, para melhorar a vida das pessoas. Agora, acreditar que os caras vão pegar dinheiro do bolso e sair investindo por aí, é só quem acredita em velho da van. É só quem acredita que nós vamos sair do buraco vendendo produto da China, que não é nem produzido aqui, e que é nós mesmos que temos que comprar, o povo pobre que não tem dinheiro, que tem que ir lá comprar sem dinheiro, porque precisa lá de uma panela, de um prato, de uma xícara, de uma coisa para viver. Mas é só quem for, sabe? Não se sai de uma crise sem produção. Um país cujo símbolo é o velho da van não vai sair, Rose. Infelizmente. Luta, continua lutando para te conseguir alguma coisa. Agora, milhões de pessoas vão ir para cada vez mais para informalidade. Sabe o que quer dizer informalidade? É sem carteira assinada, é sem previdência, se ficar doente tá fudido e etc e tal. E nós temos que traduzir isso nas eleições municipais, gente. Quem apoia isso não pode ganhar a eleição municipal, porque quem apoia isso, voltando na conversa do Myron lá, Myron, sabe quem que elege os deputados do Congresso? São os vereadores. Cada vereador representa um deputado federal aí.
Quantos vereadores a esquerda elege em cada cidade? 1 ou 2? No máximo 1. Né? E aí, como é que tá esses caras? Do PMDB, do PSDB. Aí tu acha bom, os caras do PMDB, do PSDB, são legal, eles vão na vila, blá blá blá. Eles apoiam o candidato, o deputado federal deles que vota a favor da reforma trabalhista e a favor da reforma da Previdência, cuja promessa era gerar emprego que não gera nenhuma. É isso, que é o contrário, só diminui o salário. A renda média do trabalhador brasileiro de 2016 para cá baixou 20%. E é renda, quando a gente fala de política, é renda no bolso de quem? Dos que já estão ricos ou dos trabalhadores que mais precisam. Né? Eu acho um crime isso. A renda média do trabalhador, por exemplo, era R$2.000 em 2016, hoje está 1.600, cara. É isso que nós estamos falando, tá? É perder dinheiro naqueles que mais precisam. Isso é política. Porque o poder realmente na sociedade capitalista não está nos deputados. Né? Isso é fácil de entender. Não está nos deputados, não está nos senadores e talvez não esteja no presidente. Está em quem comanda o presidente, que é a economia, que é quem detém o poder econômico. E isso não é nova, essa teoria, tá, gente? Essa teoria é de 1848, do Marx e do Engels. Geisiane? Fala do plano de saúde para filho marmanjo até 33 anos. Eu acho que isso é uma proposta lá no Congresso, né? Eu vi algo assim, né? Pois é, os mesmos deputados que entendem que dá para se aposentar aos 65, trabalhando 40 anos, o que é impossível 40 anos direto de carteira assinada, gente. Ainda mais na nossa região, tá? Eles acham que os filhos deles precisam estar, né, no plano de saúde até os 33. É isso. Né? Não teria problema nenhum se pelo menos achassem que todo mundo, que o SUS deve ser melhor e atender mais. O SUS é a maior política pública da história do país. Nós temos que defender o SUS, tá, gente? Porque é graças ao SUS que a gente pode ir ter uma consulta de graça, ter um atendimento e lutar pelo menos até juridicamente, né, para ter saúde gratuita, coisa que não tem nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Não tem nos Estados Unidos, tem aqui. Talvez seja o melhor e maior plano de saúde, vamos dizer assim, plano de saúde, né? Sistema de saúde para países com mais de 100 milhões de habitantes, tá? Então nós temos que defender o SUS. O nosso regime geral da Previdência também é a segunda maior política pública da história desse país. O regime geral da Previdência e o SUS. Eles já atacaram o regime geral da Previdência e vão atacar o SUS com uma ideia de ter uma taxinha mínima e blá e blá, vão começar a comer pelas beiradas para tirar o povo de dentro do SUS. O Silvio escreveu a extensão. É, dos senadores, Eu vi alguma coisa, não tinha certeza, mas é isso aí. Mas vale para os senadores também, os mesmos senadores que aprovaram a reforma da Previdência, aprovaram a reforma trabalhista e que acham o salário mínimo de 1.040 muito alto. Foi o Davi Alcolumbre, ele me corrigiu lá. Que é o senador, presidente do Senado. Tá, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Bom carnaval, né? Divirtam-se quem puder, né? Tomara que todos possam. Amanhã estarei na Romaria da Terra aqui em Mormaço. Olívio Dutra também estará. Muitas pessoas de todo o estado, né? Quem? O nosso compadre Boca. Compadre Carol. Boca, Juliano, comadre Carol e etc. Todo mundo amanhã na Romaria da Terra em Mormaço. Um abraço, boa noite.